Comunidade Psicanálise Escolada, terceiro ano da gente, ano de 2026. Anuncio que trabalhamos nesse ano inspirados pelo horóscopo chinês, pelo ano chinês. Anuncio o ano do cavalo de fogo. Essa ideia desse cavalo Yang. E quando penso isso, penso em cavalos de fogo, de força, em carruagens de fogo, Chariots of Fire. Quem viu esse filme? E isso me traz no lugar do, do impulsionamento. Vamos dar asas aos nossos cavalos, vamos dar cavalos às nossas asas, vamos fazer com que esse ano seja um ano de trabalho, um ano de produção e, inequivocamente, esse é o tipo do trabalho que nos dá frutos. Porque a psicanálise é caracterizada por ser um conhecimento a respeito da inquietude, a respeito da inquietação, a respeito do conflito, a respeito de causa, a saber, pois é, a angústia. Então, menos paliativos e mais cavalgadas, e mais voos, e mais fogo enquanto potência que arde e move. Se eu digo isso, é para que vocês tenham bem a noção de que existem vários mundos, várias realidades. E aonde eu penso a psicanálise descolada, eu penso ela com a reserva do sonhar, com a reserva do viver aquilo que a gente gosta, que a gente curte. Não é viver de prazer, não é fazer o que quer, mas é trabalhar num projeto pessoal de transformação. Um analista em formação, ele se transforma, mas ele está em análise, ele transforma também as pessoas que estão na casa dele, ele transforma os pacientes que ele vai tratar. E o que é estar em análise? É descer das alturas narcísicas, dos castelos narcísicos, é descer da arrogância, da prepotência, é descer da ignorância e se atirar na fragmentação das possibilidades. Em psicanálise, dizia Freud, a gente analisa, a gente quebra, a gente fragmenta para melhor ver, para melhor ajustar. Mas a gente não sintetiza, a gente não amalgama, a gente não une, não cimenta e não faz um movimento de agremiação nesse sentido. Por que não? Porque o sintoma já faz isso, porque o ego já faz isso. O que é o ego? É uma pergunta interessante. O ego, na teoria de Freud, é um registro de percepção e representação de si. É como eu acho que eu sou, é como eu me percebo e como percebo que os outros me veem. É também como eu me defendo dos meus excessos, como eu me defendo dos meus sonhos, ou seja, o ego é um aparelho de defesa, dirá o Freud, mal sucedido. E o que caracteriza o ego, senhoras e senhores, nesse sentido? É que ele é um acúmulo de miragens, um acúmulo de ilusões, um acúmulo de falsidades, de bobagens. Por isso,
uma análise, ela é capaz de nos despir das defesas, daquilo que a gente nem percebe, daquilo que a gente não entendeu ainda o que que é e como que a gente pode melhor lidar com. A arte de lidar com. A arte de lidar sem. Estão percebendo? É sempre esse movimento de ir e vir, esse balanço. Então, é preciso deixar que o ego caia. E não é fácil. É preciso deixar que o ego se desmanche como uma casca, se desmanche como aquilo que defende, e eu preciso me abrir, eu preciso dar asas, eu preciso me ver, me ter força e me sentir. Como é bom a gente sentir as coisas. O frescor do vento batendo, a delícia de um copo gelado de água, a delícia de um abraço, a tranquilidade de um sono, a inquietude do desejo, os pés no chão, o olhar para frente. É disso que se trata. Devolver a gente, ao ente, ao ser, a sua capacidade de alegrar-se. Mas vejam bem, vejam lá onde vocês estão se metendo. Vejam bem com quem andam. E eu direi quem vocês não são. Vocês não são para serem aqueles que vocês veem, aqueles que vocês supostamente amam, desejam. Mas, de novo, o lugar da análise é um lugar de desfazimento do eu, mas ao mesmo tempo um lugar de reserva, de acolhimento, do tipo: olha, você vai ao fundo do poço, mas você não vai morrer, mas você não vai enlouquecer, mas você não vai pirar, você não vai se estragar, você não vai se esbagaçar, você vai conseguir encontrar. Muitas pessoas aqui. Quantas pessoas aqui não estão justamente no momento em que vão ouvir alguma coisa e a gente vai mostrar, a gente vai trazer. Há quanto tempo que a gente está fazendo psicanálise descolada dessa forma, transmitindo ao vivo? Há uns 5 anos. Nós temos, a partir desses 5 anos, provavelmente uns 40 cursos que estão aí, em grande parte, disponíveis. Os cursos versam sobre vários temas, psicopatologias, amor. Esses cursos acontecem às segundas-feiras, só que agora, a novidade para 2026, uma das novidades, tá? Tem várias. Eu vou anunciar logo a primeira novidade. O membro, ele vai ter uma proposta de percurso. E isso significa que a gente vai orientar o primeiro passo para a formação. Aí vai começar a fazer os cursos, vai começar a emitir os seus certificados de curso. E agora a gente tem essa ideia dos caminhos. São 6 caminhos, daqui a pouco eu vou falar cada um deles. Mas você já vai pensando aí qual caminho você quer. O que quer dizer caminho? Caminho são 5 cursos que eu estou sugerindo na sequência para você fazer e sintonizar comigo. O ano do cavalo de fogo significa que a gente vai montar e vai mandar brasa. Mas vai montar em quê? É na dimensão mesmo do fogo, da potência. Então agora é hora de, no primeiro dia do ano, perguntar: ok, membro, você já é membro, você está com a gente, mas qual o teu caminho aqui dentro? Lembrando que todo mês, a última terça-feira do mês, tem supervisão lacaniana.
Por que que eu gostaria muito que vocês viessem? Aliás, lacaniana, mas pode ser freudiana, pode ser winnicottiana. Caminho um se chama Introdução à Teoria Psicanalítica. É o nível um, é Fundamentos. Quem é que se inscreve aí? Eu gostaria de dizer que quem está chegando agora na comunidade. Quem ainda não estudou Freud, quem ainda não estudou esses primeiros elementos, tá? Porque tem Introdução à Psicanálise, hipnose, catarse e simbolizações, a interpretação dos sonhos de Freud, a psicanálise dos afetos e Freud e a psicanálise contemporânea. Então, se você não estudou Freud, se você não estudou Introdução à Psicanálise, se você ainda não sabe o que é a hipnose, a catarse, você não entendeu ainda o que é a interpretação freudiana dos sonhos, se você não sabe bem ainda o que é afeto, para diferenciar de representação, por que afeto não é emoção? Por que o afeto não é inconsciente? E se você precisa levar a se relacionar Freud com a psicanálise atual, bem, com um estudo mais avançado, tá? O caminho 2 é para quem já tem uma certa vivência clínica, quem já está. Então tem a turma de agora que eu peço para escolher o número 1. Essa turma do número 2 é a turma mais antiga, tá? Bom, e o caminho 3, porque os outros eu não vou oferecer ainda. Você vai fazer um curso sobre sofrimento contemporâneo. Então nós vamos estudar as psicopatologias, tá? E sendo que aí você vai aprender um pouco da minha teoria mais específica sobre a dimensão da psicanálise contemporânea. No 3, a gente estuda depressão e superação. Estuda 3 lições sobre compulsões, culpa e vergonha. Vocês aprendem o que é o NDN, que é um conceito meu, sobre núcleo de defesa narcísico, purga, ação, cinema análise, relatos selvagens. Quem não viu esse filme, veja, veja, veja. Então, quem quer escolher o caminho 3 é um caminho também mais avançado do que o caminho 1, mas ele pode ser uma porta de entrada para aquela galera que está querendo pensar a si próprio, está um pouco mais na linha da autoanálise, um pouco mais na linha do reparo de si, do sofrimento de si também. Não é que seja só isso, mas fica essa ideia, tá bom? Então, quem quiser o número 3, já coloca aí. Número 3, sofrimento atual. O caminho 4, caminho 5 e 6, vocês podem ver aí, vocês vão receber, todo mundo vai receber um material completo da nossa programação. A gente trabalhou muito, gente, para chegar nesse fórum e mostrar essas novidades todas, tá? O que acontece é que quando você começa a fazer o caminho, a fazer o curso ao vivo, a ler o material escrito, você começa a fazer transferência, tá? A gente começa a ter um processo de transmissão de ideias e provocação intensa desses afetos que vocês têm. É aí que está. A ideia é que venha em benefício de cada um de vocês, para o percurso de vocês. É por isso que eu estou chamando esse ano como o ano do cavalo de fogo. É como se a gente fosse, cada um de nós, fazer uma espécie de devir cavalo de fogo, se tornar cavalo de fogo. Tá? E aí eu acho que é importante que vocês façam a pergunta: o que eu quero trabalhar esse ano? O que eu quero mudar esse ano? E se propor a isso, porque na medida em que vocês começam a escutar os cursos, começam a fazer o caminho, começam a produzir, vocês entram em análise. Ah, mas não entendi. Como assim? Eu faço análise com você pessoalmente? Não. Diretamente, claro que não. Não tenho como atender todos vocês, mas tenho sim como ser um dispositivo de análise nesse contexto. O que quer dizer isso? Quer dizer que você que está aqui fazendo esse curso, ouvindo as minhas falas, minhas ideias,
estudando Freud, no teu tempo, no teu momento, que a psicanálise descolada não exige de você, nem que você faça o caminho, mas se você quer começar o teu processo de formação, você tem que amarrar com a gente o que você está fazendo para a gente poder te ver e te ajudar a completar, tá? Essa é uma fase importante. Mas aí, o que eu estou falando? Estou falando que a gente entra em transferência, começa a mudar e você começa a ver coisas que você não via. Ao passo que você fica o tempo todo vendo telejornal, telenovela, lendo revista de banca de jornal e conversando com a maricota ou com o maricoto e se alimentando de porcaria, você não vai conseguir. A questão é assim, tem muita gente aqui que sabe do que o Freud chamava de resistência do sintoma. A gente tem que ajudar o processo de quê? Tchau. Vou dizer adeus àquilo que me aperta. Vou abrir as minhas possibilidades, mudar de pele, mudar de corpo, mudar de ideia. E ó, me dizer coisas. Então, esse é o sentimento da coisa. Vamos fazer com que o nosso ano, o nosso ano seja um ano de trabalho, um ano de transferência, mas que você encontre motivos nesse ano para poder de fé a própria realização. O desejo é mais desejo. Mas claro, tem a hora que a gente para e a hora que a gente mexe. A gente respira para dentro, para fora. É sempre essa báscula, é sempre essa dimensão é, de rotação. Vocês veem, eu levei muitos anos para descobrir que as coisas são e não são ao mesmo tempo. Por mais que eu tivesse lido isso no Freud. Eu levei tempo para entender que se eu esticar demais o meu braço para dentro, ele vai viciar aqui. Eu preciso botar também ele para esse lado de cá. Então, essa rotação, assim como essa, ou assim como essa, supostamente, como essa também, eu estou fazendo. E são rotações, entende? São spinnings, são dimensões de espirais. É isso. É isso a coisa. É, é você se disponibilizar para o movimento. O que é neurose? É quando se perde o movimento. É a cristalização de uma dor. Esse, para mim, é um dos temas desse ano. Daqui a pouco eu vou falar os temas, já vou anunciar. Vocês vão ver as dimensões da dor. O que é a dor? E a gente não sabe muito bem sobre isso. Então você vai ter pessoas que vão fazer processos muito mal sucedidos por conta da dor. E a dor, ela precisa de uma coisa. Ela precisa ser escutada. O lugar do analista, o ofício do analista é acolher a dor do seu paciente. É respeitar essa dor, mas ao mesmo tempo não é fazer vinco, fazer dobra na fetichização da dor. Porque tem muitos discursos que fazem a fetichização da dor. Então, o trabalho do analista é acolher a dor e redimensionar essa dor. Vocês já imaginaram quantas pessoas sofrem sem se dar conta do porquê ou como? Quantas pessoas vão fazer cirurgias por causa de dor e não resolvem a dor? Ganham outros problemas às vezes. Quantas pessoas tomam decisões equivocadas? Insistem na mesma coisa. E aí é que vocês precisam aprofundar o que vocês entendem por gozo. Gozo é tudo aquilo que leva alguém a insistir cegamente num lugar, intensamente num lugar, resistente, renitente,
insistente, onde a descarga fascina, hipnotiza, mas carcome, corrói, corrompe. Isto é o gozo. Não tem nada a ver com orgasmo. Apesar de que em francês orgasmo é petit mort, a morte pequena, pequeno orgasmo, a pequena morte. Tá? Vejam, o orgasmo é também desapego, é também desprendimento, é também uma espécie de fragmentação. E o orgasmo é múltiplo o tempo todo. Né? A gente poderia dizer que há uma insistência orgástica na existência que a gente precisa encontrá-la para saber se defender dela e de vez em quando lança a mão. Eu estava vendo uma imagem de cavalos marinhos e acho que foi feito aqui no Rio de Janeiro, num museu, numa situação de laboratório, de aquário. Filmaram um cavalo marinho espasmodicamente expelindo mini cavalos marinhos. Uma coisa linda, depois vocês vejam isso. E isso dá a sensação do que é a vida. É essa dimensão pulsante, gozante, que expele mais pele, mais pele, mais pele. Expele e lança, joga. É da ordem da abundância. É da ordem da grandiosidade. É da ordem da plenitude. É da ordem da multiplicação. Bom, sendo que isso não é nada fácil. Sendo que isso não é nada fácil. Porém, estudar é preciso. Organizar o estudo é preciso. É necessário fazer um esforço. Porque de nada valerá a pena se você não vier com vontade, com garra, se você não vier querendo morder um pedaço, se apropriar. Mas do quê? Eu só posso dizer que é do sonho. É do sonho que você tem, caramba. Por que a tua vida não pode melhorar? Por que ela não pode ser mais interessante? Por que a tua clínica não pode prosperar? Por que ela não pode ser mais interessante? É nisso que eu acredito. Agora, eu quero anunciar para vocês, mês a mês, dos nossos cursos. No cavalo marinho, quem gesta, carrega e expele os filhotes é o macho e não a fêmea. Funciona assim:
A fêmea deposita os ovos dentro de uma bolsa incubadora que existe no ventre do macho. Ah, que gracinha! A inversão, quem dá a carcada é a fêmea. Aí. A partir daí, fecunda, oxigena, regula a salinidade e protege os embriões. Gente, mas olha aí a biologia fazendo a inversão dos papéis. A gestação dura em média 2 a 4 semanas, dependendo da espécie e da temperatura da água. No parto, o macho passa por contrações intensas e literalmente expulsa dezenas ou centenas de filhotes completamente formados. Aí, observação: inversão radical do papel reprodutivo. É um dos raríssimos casos do reino animal em que a função gestacional é deslocada quase que integralmente para o macho. Olha, se isso não é o trabalho do inconsciente, vocês me digam, porque eu falo que é o ano do cavalo de fogo. De repente, me vem a associação do cavalo marinho. A fêmea não abandona, ela produz os ovos, que é um custo energético alto, mas a economia biológica da gestação passa a ser do macho. Estratégia evolutiva. Isso aumenta a taxa de sobrevivência da espécie. Enquanto o macho gesta, a fêmea pode produzir novos ovos. Parto real. Há contrações, esforço físico, desgaste e risco. Ai, coisa linda. Fantástico, fantástico. Muito bem. Em janeiro teremos o curso Freud e a Ansiedade 2.0. Esse curso acontece na semana que vem, dia 26 de janeiro. É uma aula e um tiro certeiro, tá? Tá bom? Freud e a Ansiedade 2.0. Eu vou mostrar para vocês as formas como a gente vê a cultura ah, vivendo as suas dimensões de ansiedade, tá? E aí vocês vão ver que o programa é todo articulado. Eu vou mostrar para vocês a articulação. Então eu vou situar a aula que vem o que é a ansiedade, o que é a angústia, diferenciar a angústia de ansiedade, mostrar para vocês como é que as pessoas estão ficando ansiosas hoje, quais são as questões, e preparar o terreno para fevereiro, que aí sim o bicho vai pegar. Sexualidade. Freud, sexualidade e o colapso do vínculo moderno, tá? Porque, por exemplo, que a gente vive uma época em que os relacionamentos começam a não ser tão fundamentais, tão importantes, tão exclusivos? Por que as pessoas estão conhecendo novas modalidades de vínculo afetivo, de vínculo erótico, de vínculo identitário, tá? Mas, por outro lado, por que que muitas pessoas não conseguem encontrar paz no relacionamento? Ou por que que muitas pessoas não podem cortar o relacionamento? Lembrando que tem um curso meu chamado Medo da Separação, que é um dos cursos que mais
é procurado. Está na comunidade. Como é que você justifica uma vida em que você convive com alguém que você não gosta, que te faz sentir mal? Como é que você aguenta isso? É claro que a gente tem que encontrar formas, é claro, mas o preço que se paga, é isso que vocês têm que pensar. Qual é o preço que se paga quando um relacionamento não funciona bem? Vocês imaginem o quanto que os cônjuges, tá, ah, se suportam muito mais do que se curtem. Porque, na verdade, o processo entrópico, a pulsão de morte, ela é muito forte no relacionamento. Quer dizer, a chance de um relacionamento se derreter é muito alta. É claro que ele é preso por outros vínculos. Mas nos tempos atuais, a, a cultura está criando muitas alternativas. Eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre formas, por exemplo, de desmistificar a solidão. As formas de desmistificar. Já no curso 3 de março, eu vou voltar ao tema borderline. Só que aí eu vou pegar toda a construção freudiana sobre narcisismo, vou trabalhar meu conceito de NDN, Núcleo de Desenvolvimento Narcísico, e vou mostrar a fragilidade borderline. Em março a gente vai ter um revival borderline. Estão cansadas, exauridas, que estão com mazelas, incômodos, como se tivessem assim, sem expectativas, sem perspectivas. Mas a ideia de sujeito e objeto esgotado é que talvez não precise mais falar de sujeito. Vamos falar dos efeitos de pessoas no mundo. Quem é você diante da tua dor, diante do teu sexo, diante de um amor, diante de alguém? Curso número 5, maio, Eu Frágil e a Busca por Identidade. Aí nós vamos entender o que é essa história de identidade e qual que é a diferença de identidade para identificação. Volto ao tema do eu frágil e vou mostrar para vocês como que alguém que não, pessoas que não conseguem falar, não conseguem sentir, não conseguem pensar, não conseguem se expressar. Essa sensação de vazio que tem a ver também com a falta de horizonte, de perspectiva. Muita gente não sabe como conduzir. Então, é para quebrar essas dimensões que nós estamos trabalhando. Em julho, o supereu contemporâneo. O que é o supereu? É a voz do outro dentro da gente. É a ordem, é a vigia, é a vigília, é a imputação de culpa, é a imputação de constrangimento, de vergonha. Fala constrangida, é a fala crítica, é a fala policialesca. Como que a gente vive isso? Porque o super-eu, ele está sempre pensando a nossa internalização em relação a isso. Curso 8, Usoridade. Esse é outro ponto. Vocês pensem que esse processo todo da cultura, de tirar o pai do lugar, de tirar a autoridade das instituições e ver uma espécie de desmoralização, porque é muito desmoralizante. Quem é esse sujeito em crise de autoridade? Você vê, o povo brasileiro atualmente vive uma crise abissal de autoridade, vive uma crise abissal de confiança, vive uma crise abissal de aliança. Hoje é um país estilhaçado pela ausência de visão
e pela ausência de perspectiva para muita gente. E um entorpecimento geral. O povo brasileiro é um povo entorpecido. É um povo incapaz de reação. É um povo incapaz, ele está todo dominado, todo fragmentado. Talvez vá ser a primeira vez que eu vou falar de política dentro da psicanálise. Não vou falar de política partidária, não vou citar o nome de um político, vocês percam as esperanças, sabe que aqui não tem isso. Mas sim, eu vou falar do povo brasileiro. Em agosto, a crise da autoridade. Eu vou falar do pai, do político, do padre, do esposo e da mãe. E vou mostrar para vocês que a gente está muito, mas muito estilhaçado sob o ponto de vista identitário, o que é uma oportunidade para os psicanalistas. Em setembro, vou falar de dor, somatização, corpo-histeria. O que é a histeria moderna? É o corpo como palco do sintoma. Vou mostrar para vocês a diferença de histeria para somatização. Em outubro, a clínica do ódio e da hostilidade. Vamos revisitar temas importantes em relação à raiva, né? Essa dimensão de ou tu ou eu, ou a dimensão de recalcamento, represamento abissal do afeto até que ele vire ódio. Em novembro, estaremos falando do sujeito sem futuro, mas para construir o nosso futuro, já pensando em 2027, e quem sabe o nome desse ano, não saberemos ainda, estará por vir. E dezembro, ética psicanalítica em tempos de sexo. Aí vai ser mais um curso de fechamento do ano, onde eu vou começar a pensar com vocês o lugar do analista. É onde a gente vai parar nesse ano, exatamente nas funções do analista. Então, lembrando, essas aulas desses cursos acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30. Ao vivo, fica gravada as edições do Cello, depois vocês podem ver. Está tudo na Hotmart. As supervisões acontecem uma vez por mês e não estão gravadas. Tem um grupo terapêutico no dia 6 de fevereiro e terão outros que nós anunciaremos. Agora eu quero falar, o último ponto, sobre a certificação em psicanálise. O que é isso? Nós estamos trazendo uma novidade no processo de formação, que é para aqueles membros que querem um aprofundamento, que querem estar comigo em grupos selecionados, grupo de 10 pessoas, e fazer parte de uma turma de aceleração em psicanálise, onde a gente vai ficar trabalhando clínica, supervisão, análise pessoal, discutindo. Para um campo de formação, nós vamos abrir a certificação. É um processo de 1 ano, dentro da comunidade, em que você faz parte de um grupo, você vai ter networking, você vai ter espaço na nossa mídia e você vai ter, ao final, se você for certificado, o uso e orientação do nome Psicanálise Descolada, e a gente vai orientar você a lidar com questões de consultório, questões burocráticas. Isso é a certificação já é o andar de cima do processo de formação, tá? Ela requer um investimento a mais, ela requer um investimento pessoal, ela requer um estudo a mais e ela requer a afirmação de que você quer ser psicanalista. Porque nem todo mundo que está na comunidade quer ser psicanalista, tá bom? Então, a gente vai continuar mantendo essa prática de inclusão dentro da comunidade de níveis de aprofundamento.